Boa semana a todos. Vamos dar continuidade à aula anterior sobre os elementos do clima. Então, na aula passada nós fizemos breve comentário sobre a umidade e agora nós iremos, interpretar aqui conteúdo sobre pressão atmosférica. É a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície. Para por aí. Se a atmosfera era uma camada, de gases que envolve o planeta Terra, nós podemos dizer ou nos compararmos, com animais marinhos, tá ok? Então, na realidade, nós estamos mergulhados em um mar de gases, que é a atmosfera. Tá legal? E então, esses gases, possuem peso, certo? E o peso ele é maior próximo à superfície da Terra, ou seja, na área de contato, O peso, a força é maior ali. Considerando que esses gases, esse mar de gases, ele não se dissipa, ele não foge, para o universo, e aí a atmosfera não existiria, porque existe, ou melhor, porque a gravidade, ela prende, aprisiona esses gases ao redor do planeta. Então, a força da gravidade, ela empurra esses gases, que já possuem peso, e esses gases entram em contato com a superfície. Então, essa força contra a superfície, vamos dizer assim, é chamado de pressão atmosférica, tá bom? Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, ou seja, frias, a pressão atmosférica é maior. Então ele está dizendo o seguinte: nas áreas mais frias, quando o ar está mais frio, o peso do ar se torna maior. Por que o peso do ar se torna maior? Porque as partículas do ar, elas vão se agrupando. É como se você pegasse a mão e fechasse. Ela vai se agrupando, se contraindo. Então, se você tem mais partículas agrupadas, mais peso tem o ar. Então, a pressão aumenta. Então, temperatura baixa, frio, mais peso do ar. Ok? No entanto, em regiões mais elevadas, de menor temperatura, também há menor concentração de... Não, deixa eu retornar. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas do ar estão mais concentradas. Foi isso que eu acabei de explicar. E o fenômeno inverso, é quanto maior a temperatura, ou seja, ar mais quente, as moléculas elas vão se separando. Então, o ar fica mais leve. Isso explica por que o balão sobe. Você acende ali uma estrutura, que se chama de bucha, Ela aquece o ar. Não é o fogo que faz o balão subir, é o ar quente. O ar fica mais leve, porque as moléculas se separam, se expandem, e o ar leve ele fica preso dentro do balão, e o balão vai embora, sobe. Quando a chama se apaga, o ar esfria, as moléculas se agrupam e pronto, o balão perde altitude, ok? Continuando aqui. No entanto, em regiões mais elevadas, ou seja, áreas de montanhas mais altas, de menor temperatura, ou seja, mais frio, também há menor concentração de moléculas de ar. É chamado de ar rarefeito. Então, há menor pressão. Então, vamos lá. Em que situação a pressão atmosférica é maior? Quando está frio, Então, as moléculas se agrupam e aí é mais peso no ar. Em que situação a pressão atmosférica é menor, Vamos dizer assim, mais leve,
quando o ar se aquece e as moléculas se separam. Então, tem menos moléculas, o ar está mais leve. Qual a outra situação além de temperatura, né? Calor e frio? A altitude. Mais próximo do nível do mar, né? 0 de altitude, tá ok? Mais pressão existe, porque é ali que é a área de contato dos gases com a superfície. Na área mais alta, né, em montanhas ou áreas mais altas do relevo, tá ok? Você tem menos gases ali agrupados. Porque quando você empurra, quando a força da gravidade empurra os gases, eles vão se concentrando lá embaixo. Então nós temos mais gases na base, tá ok? E a parte de cima, menos gases. Então também vai haver menos pressão atmosférica, tá ok? E você encontra aqui alguma ilustração, pressão atmosférica, para fazer algum comentário com vocês. Tá, isso aqui serve. Show! Vamos lá, tá? Alta pressão, lado esquerdo. O ar, seta azul, está descendo. Ele vai se concentrando ali. Aumenta a pressão. Baixa pressão, você tem círculos vermelhos do lado direito. Então o ar mais leve, ele vai subindo. Quando ele chega a uma certa altitude, você vê que a seta se torna azul. Isso quer dizer o quê? Ela ficou fria e ela vai descer. Tá ok? É assim que funciona. Pressão atmosférica. Vamos agora encontrar outra ilustração aqui. Na pressão. Isso aqui também é legal. Tá. Essa outra ilustração aqui. Nós temos a coluna vermelha ali, certo? Então tem menos ar ali, certo? Acumulado. Coluna amarela. Se você pegar o topo da coluna, né, que está ali, alinhado com o pico dessa montanha e até a superfície, eu tenho uma área maior. Então tenho mais, a coluna de ar é maior. Então existe mais peso aí, mais gases concentrados. Na coluna vermelha, a coluna de ar é menor, então tem menos gases concentrados. Então a pressão é menor. Essa outra ilustração aqui, também interessante, ó. Então, na área de isso aqui, tá, vamos trabalhar aqui, 30 metros, tá? É pressão e profundidade. Então isso aqui é uma bacia, não está a nível do mar, é uma área mais baixa do nível do mar. Então eu tenho aqui, ó, peso da atmosfera aqui no nível do mar, tá? É menor e ele vai 2 atmosferas, 3 atmosferas, 4 atmosferas, tá ok? Então aqui eu tenho peso maior, concentração maior aqui no número 4, certo? Se eu encontrar mais uma, tem uma outra interessante aqui. Cadê? Não, mais uma vez. Esse aqui. Esse aqui, perfeito. Queria ampliar, tá. Então aqui, esse desenho aqui tá perfeito, ó. Espero que vocês consigam enxergar aí, mas eu vou deixar o link para vocês. Dois escaladores aqui. O escalador mais acima, se você notar, você tem menos bolinhas ali. Isso quer dizer o quê? As partículas elas estão mais soltas. O ar, a pressão ali é menor. Consequentemente, eu também tenho menos ar. É por isso que o ar, o oxigênio, é rarefeito nas áreas mais elevadas. É mais difícil respirar. E na área mais baixa, onde está o escalador, né? O outro escalador aqui na parte mais baixa do relevo, eu tenho uma concentração grande de partículas de ar. Então tem uma pressão maior ali. Está bem? Então eu vou terminar a aula por aqui. Tá? Peço mais uma vez que leiam o texto. Ainda devemos falar sobre temperatura, depois fatores climáticos, fator humano. Tá? Mas eu gostaria muito que vocês adiantassem, já fizessem a interpretação do texto e enviassem as dúvidas para mim. Sendo assim, eu acelero o processo, fica mais fácil da matéria
de eu trabalhar a matéria, né, de maneira mais rápida, né, sem comprometer a aprendizagem de vocês. Mas eu tenho que ter um retorno de vocês. Grande abraço, boa semana.